Bem, nessa aula eu quero falar com vocês sobre sólidos de revolução. Em particular, vamos trabalhar uma coisa chamada de método do disco. Então é basicamente o seguinte: imagine que você tenha aqui um intervalo AB e que nesse intervalo AB, tá, digamos, aconteça algo assim. Você tem uma curva qualquer. Pronto. Então de A até B vou dizer que eu tenho essa curva aqui. E aí, com essa curva e essas retas aqui, ó, a reta x igual a A e x igual a B, e o eixo x, você limita uma região no plano. Essa região bem aqui. Você tem essa região. Pronto. Agora, pegue essa região e gire ela em torno do eixo x. Aqui poderia ser qualquer outra reta, não precisa ser o eixo x. Pode ser uma reta que estivesse aqui embaixo, né? Bom, em algum outro lugar. Mas a princípio, vamos supor essa situação. Vou girar ela em torno do eixo x. Quando você gira essa região em torno do eixo x, você obtém esse sólido de revolução que vocês estão vendo aqui na ilustração, na animação aqui do lado. Algo mais ou menos assim, né? Então aqui eu vou fazer aqui de uma forma bem grosseira, porque aqui do lado vocês estão vendo uma situação bem mais precisa do que seria isso. Um sólido mais ou menos assim. E qual é a vantagem de você trabalhar com esse tipo de sólido? A vantagem é que com esse tipo de sólido você já conhece quem é a seção transversal de uma forma assim bem mais simples. Se você chegar aqui e faz um corte com um plano perpendicular ao eixo de rotação, que foi o eixo x, você obtém sempre uma situação dessa, na verdade, um disco. Então você vai ter aqui um discozinho. Ó. Então toda vida que você considerar uma seção transversal de um sólido de revolução nessa situação aqui, essa seção transversal, ela é um disco. E se ela é um disco, você pode dizer quem é a sua área, A de x. Né? Então a área de um disco a gente sabe que é πr ao quadrado. Vamos dizer que você cortou aqui num determinado x, e aí você quer saber quem é o raio desse disco. Então o raio do disco é justamente determinado por essa altura. Quer dizer, você passa aqui um segmento, ó, perpendicular ao eixo de rotação, e esse segmento toca o eixo de rotação e a curva nesses dois pontos. Então isso aqui é o raio do disco. A imagem de x vai ser quem? Vamos dizer que você está trabalhando aqui com uma função y igual a qualquer coisa, vou chamar de r de x. Então quando aqui for x, aqui é r de x, é justamente o raio desse disco. Então a área de uma seção transversal é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, vai ser π vezes r de x ao quadrado. Assim, gente, um sólido gerado pela rotação de uma região plana como essa daqui, em torno de um determinado eixo, pode ser qualquer eixo, o eixo x, o eixo y ou qualquer outra reta, no plano desse próprio eixo, ou seja, a região tem que fazer parte do plano onde está o eixo. Então um sólido gerado com uma rotação de uma região assim é chamado sólido de revolução. Então, em particular, ó, toda vez que você tiver, ó, vamos colocar situações aqui gerais, né? Então imagina, tu tem assim uma região assim, ó, e essa região tu gira em torno desse eixo, ó, né? Uma coisa assim, ó. Aí você gira em torno desse eixo, coisas desse tipo, ó. Né? Ou uma outra região assim,
E aí você gira em torno desse eixo. Então sempre que você olhar e o eixo de rotação que você está utilizando, ele tipo faz parte da fronteira da região, como essas situações que a gente está aqui, sempre que isso acontecer, a seção transversal é um disco. E se a seção transversal é um disco, a área da seção transversal é dada dessa forma aqui. E se a área da seção transversal é dada dessa forma, o volume do sólido é V igual a integral de A até B de uma seção transversal, ou melhor, da área de uma seção transversal, A de x dx, só que nesse caso sempre vai ser π vezes R de x, que é o raio de um disco, que é uma seção típica nesse caso, é um disco, ao quadrado dx. Pronto, então quando você tiver com sólido de revolução gerado nessas situações aqui, certo? Com o eixo de revolução assim, ó, fazendo parte da fronteira da região, como nesses casos aqui, o volume vai ser calculado dessa maneira. Assim, vamos ao nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. A região entre a curva y igual a raiz de x, x entre 0 e 4, e o eixo x, gira em torno desse eixo para gerar um sólido. Determine o seu volume. Ora, então nós vamos manter aquele padrão que eu acho que a gente já tem estabelecido, né, nas últimas aulas, de, em primeiro lugar, você traçar o gráfico dessa situação. O que é que isso significa? Então vamos ao gráfico dessa região específica que ele está falando aqui. Então observe que nós traçamos o gráfico da função y igual a raiz de x, né? Que a região é a região entre a curva y igual a raiz de x, como vocês estão vendo aqui. O gráfico de y igual a raiz de x, lembra que aqui é 2, né? Quando aqui é 4, raiz de 4 é 2, aqui é 2. Isso de 0 a 4, né? A região é entre essa curva, x de 0 a 4, e ela também é limitada pelo eixo x. Ó. A região entre a curva, y igual a raiz de x, x entre 0 e 4, e o eixo x. O eixo x está aqui embaixo. Ó. Então a região limitada por essas três curvas que ele falou aí é essa. Essa é a região. À medida que eu for fazendo, vocês também vão vendo aqui na ilustração ao lado. Pronto. Essa região ela vai girar em torno desse eixo, ou seja, do eixo x, gerando um sólido. Então, é claro que esse sólido, eu vou colocar ele aqui bem grosseiramente, né? Mas vocês vão ver aqui na animação aqui ao lado um desenho mais bem feito disso, né? Pronto, mas esse aqui é até fácil de você imaginar o que é. É algo assim. Certo? Para quem já estudou quádricas, né? Superfícies quádricas, você está diante de um paraboloide. Para quem já tem esse tipo de conhecimento. Bom, então esse é o sólido. Como é que você vai fazer para determinar o volume desse sólido? Primeiro você faz o gráfico, a gente acabou de fazer. Agora nós vamos, em segundo lugar, para os elementos da integral. Como trata-se de um sólido de revolução, nas circunstâncias que a gente acabou de introduzir nessa aula, a seção transversal é sempre um disco, e o raio do disco você obtém passando um segmento perpendicular ao eixo de rotação. Ó. Você escolhe aqui um ponto X arbitrário, no intervalo no qual a tua região está compreendida, passa essa perpendicular ao eixo de rotação, e isso aqui vai me dar o raio de uma seção transversal, que a gente já sabe que é um disco, né? Então, quando aqui é x, aqui tu tem y igual a raiz de x. Quer dizer que, quando você vai aqui para os elementos da integral,
a primeira coisa que você tem é que o raio de... Vou botar aqui. O raio de uma seção transversal é R de x igual a... Então aqui nós temos raiz de x, né? Certo? Esse raiozinho aqui. Certo? O raio de uma seção transversal é isso aqui, né? Ou seja, é o raio de um disco típico, né? Um disco típico de uma seção transversal dessa. Seria isso aqui, né? Um discozinho assim. Além disso, né, você tem que ver os intervalos de integração, que aqui está fácil, né? Os intervalos, ou melhor, os limites, o intervalo de integração, né? Que é de 0 até 4, ou então os limites de integração. Então, os limites de integração são x igual a 0, tua região está compreendida de x igual a 0 até x igual a 4. E esse é o segundo passo que você faz para resolver uma questão como essa. O terceiro passo é o cálculo do volume. Então, o cálculo do volume é V igual a integral, nesse caso vai ficar de 0 até 4, de A de x dx, mas a gente sabe que a seção transversal é um disco, então a área desse disco é sempre π vezes r de x ao quadrado, dx. Isso aqui fica assim, né? Integral de 0 até 4, π. Isso aqui deu raiz de x ao quadrado dx. Esse π sai, aí fica integral de 0 até 4. Raiz de x ao quadrado aqui vai dar somente x, dx. Primitiva disso, ou seja, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, né? Vai ficar de 0 até 4, então isso dá π vezes 4 ao quadrado sobre 2. Ou seja, 4 ao quadrado é 16, sobre 2 dá 8, né? Então, isso aqui é 8π, o volume deste sólido de revolução que acabamos de trabalhar aqui. Vamos agora ao segundo exemplo da nossa aula. Determine o volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta y igual a 1, da região definida por y igual a raiz de x e pelas retas y igual a 1 e x igual a 4. Vale dizer para vocês aqui um detalhe importante, que é a questão da necessidade de você fazer um esboço do sólido. Na verdade, não tem necessidade de você fazer isso. O que é extremamente necessário, de fato, é que você faça um esboço da região que você vai usar para fazer a rotação e gerar um sólido. Agora, o sólido em si, não precisa você se preocupar em fazer o esboço, né? Eu coloco aqui assim por questões didáticas para você ter uma ideia de qual é o sólido que a gente está calculando o volume, mas na hora de você fazer as contas basta que você entenda quem é a região e, olhando para a região, você seja capaz de dizer quem é o raio de uma seção transversal, que nessas situações que estamos estudando aqui é sempre um disco. Então, assim, seguimos o nosso protocolo. Primeiro, vamos ver quem é o gráfico dessa região aqui. Pronto, então de fato aqui é o que você precisa saber, é fazer o gráfico de uma função assim simples, né? Como essa, que é y igual a raiz de x. Então vamos entender. O volume do sólido obtido com a rotação em torno da reta y igual a 1. Olha que coisa interessante, porque agora a gente não está girando em torno do eixo x, mas em torno de uma outra reta qualquer. E essa reta é a reta y igual a 1. Então aqui no y você marca o 1, e aqui você está com a reta y igual a 1. Você vai girar em torno dessa reta. Que região você vai girar em torno dessa reta? A região definida por y igual a raiz de x, pelas retas y igual a 1, que é essa daqui, ó, né? Y igual a 1, e x igual a 4. A reta x igual a 4 é essa daqui.
Então essas três curvas, elas geraram essa região. E essa região você vai girar em torno da reta y igual a 1, obtendo assim um sólido de revolução, algo assim, né? Algo parecido com isso. Então, aqui na animação do lado, vocês podem ter uma melhor ideia de como é esse sólido, né? Se bem que isso, como eu disse, não precisa se preocupar com isso. Basta se preocupar com isso daqui. Certo? Mas primeiro o gráfico está pronto. Aí a gente vai agora para a segunda etapa, que é você buscar os elementos. Os elementos da integral. Então, quem são esses elementos? Como o sólido é um sólido de revolução, certo? Naquele modelo dos que eu introduzi nessa aula, a seção transversal é sempre um disco, e o raio do disco você obtém traçando uma reta perpendicular ao eixo de revolução em um determinado ponto X, né? Eita, lembrando que aqui é 1, né? Então você chega aqui num determinado X, ó. Pronto. E aqui você tem um raio, ó. Aqui está o raio de um disco, né? De um disco típico. Seria isso aqui. Quem é esse raio? Quando aqui é x, aqui é quem? Então essa coordenada aqui é justamente raiz de x. Essa coordenada aqui. Ora, então você precisa dizer quem é, a gente já sabe o que significa, né? Então você precisa dizer quem é o raio de uma seção transversal, um raio de um disco como esse. Então veja que esse raio aqui, certo? Ele é justamente essa distância aqui, ó. Esse comprimento daqui para cá. Ora, comprimento de um segmento é a diferença das coordenadas correspondentes aqui, a maior menos a menor. Então aqui raiz de x, né? Menos 1. Isso aqui é o comprimento desse segmento. Se você tem um segmento qualquer, se alguém tiver dúvida, aqui, 0. Aí 1, 2, 3, 4. Aí tu quer saber quem é o comprimento desse segmento aqui. Então o que é que tu faz para saber quem é o comprimento disso? Ora, tu faz pega essa extremidade e subtrai dessa, né? O comprimento desse segmento é 2. Então aqui a mesma coisa. Então você quer saber quem é o raio de um discozinho desse. Então tu vai pegar essa coordenada, subtrai dessa. Aqui tu tem o raio. E os limites de integração. Limites de integração. A região está compreendida de 1 até 4, né? Então é x igual a 1 e x igual a 4. E em terceiro lugar, o cálculo do volume, né? Cálculo do volume. Então, nesse caso, o volume é integral de 1 a 4 a de x dx, mas como é um sólido de revolução, você vai ficar aqui com integral de 1 até 4, a área de uma seção transversal, de um sólido de revolução com essas características que a gente está vendo aqui. Aqui vai ficar π r de x ao quadrado dx, integral de 1 até 4, π, mais uma vez aqui você tem raiz de x, só que agora raiz de x menos 1 ao quadrado dx. Esse π você tira, fica integral de 1 até 4, desenvolve esse quadrado, né? Quadrado do primeiro, ó, é somente x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 2 raiz de x, mais o quadrado do segundo, que é 1, dx. Então aqui fica π, vamos à primitiva disso, né? Primitiva de x é x quadrado sobre 2, menos, ó, 2 vezes a primitiva de raiz de x. A gente sabe que isso é 1 meio, né? Tu tá querendo saber quem é essa integral, então, mais uma vez, isso aqui é x elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. Só que 1 meio mais 1 é 3 meios, né? Então é x elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Isso aqui vai ser 2 terços de x elevado a 3 meios mais uma constante. E ainda tem esse 2 aqui que vai multiplicar isso. Então vai ficar 4 terços
de x elevado a 3 meios mais 1, né? A primitiva de 1 a gente sabe que é x. Isso aqui de 1 até 4. Chegamos a isso. Agora é só fazer as contas. Então vai dar 7π sobre 6. Resultado aí dessa integral, ou seja, o volume do sólido obtido quando você gira essa região em torno da reta y igual a 1.